Olá pessoal, eu sou Miguel do Rosário. Eu queria fazer alguns comentários adicionais à análise que eu publiquei ontem à noite sobre a pesquisa CNI-IBOPE. Em primeiro lugar, os dados que eu obtive, eles estão no site do CNI, né? São dados estratificados. O Cafezinho foi o primeiro a obter esses dados. Eles estão lá, mas sempre eu sou o primeiro a pegar esses dados porque é uma coisa que me interessa. Todo mundo fez análise sobre os dados gerais. Eu sempre me interesso mais pelos dados estratificados, como é no Sudeste, como é no Nordeste, como é no Centro-Oeste, como pessoas com renda até 1 salário mínimo, mais de 5 salários mínimos, como é a aprovação do governo de acordo com o grau de instrução. Eu acho isso importante para fazer uma análise mais precisa, né? Os dados que eu obtive, e eu fiz o gráfico lá, é que o Bolsonaro ele vem se deteriorando junto à classe média, entendendo aqui a classe média como as pessoas com renda acima de 5 salários mínimos. É importante esclarecer, no entanto, algumas coisas. Isso não é necessariamente ruim para o Bolsonaro. Não é necessariamente, né? A minha análise foi meio otimista nesse sentido, então talvez gerou um pouco de confusão. Mas não é necessariamente ruim. O Bolsonaro ele amplia o seu apoio junto às camadas populares e no Nordeste, onde ele tinha menos penetração. Isso é bom para ele, por um lado, evidentemente, né? Tanto que no total a aprovação dele cresce. Se a eleição fosse hoje, ele ganhava, né? Então o fato do Bolsonaro perder apoio na classe média não quer dizer que a situação dele ficou pior em 2022. Na realidade é o contrário. Mas é um fato sobre o qual devemos meditar, né? Aí você tem vários fatores importantes. Em primeiro lugar, o termo classe média, que ele foi um termo distorcido com o tempo e ganhou uma semântica negativa, quando não deveria. Outro erro, na minha opinião, é você opor classe média e classe trabalhadora. Não existe essa dicotomia. A classe média, em sua grande maioria, é classe trabalhadora. Ela é uma franja um pouco mais bem resolvida financeiramente do que os mais pobres, mas ela também, em sua grande, esmagadora maioria, também é classe trabalhadora. Ninguém vai me convencer que uma faxineira que ganha R$2.000 e o marido ganha R$3.000, sei lá, como caixa de uma loja, como lojista, que eles não são caixa trabalhadora, né? Você tem um pequeno agricultor que consegue oferir renda aí de R$5.000 à família por mês, é classe trabalhadora. Um operário que ganha R$3.500, a mulher ganha R$1.500, formam R$5.000 de renda familiar, classe trabalhadora. E a maneira como a classe média pensa é a maneira de pensar da classe trabalhadora. Os valores são os mesmos, né? Eu acho que o erro da esquerda que governou o país foi não entender isso, foi criar um estereótipo da classe média, como se a classe média fosse toda formada de famílias com babá, com uniforme, pessoas ricas que viajam para a Europa todo ano. Não é, na sua maioria, não são pessoas assim, né? Inclusive, mesmo uma família de classe média que viaja para a Europa uma vez na vida, outra na morte, também não é rica, são trabalhadores. E os valores dessa classe média são valores conservadores porque o valor da população e da classe trabalhadora é conservador. Não no sentido propriamente negativo, mas no sentido conservador, que são pessoas que se apegam ao que têm, né? São pessoas que têm valores de estabilidade, né? De conservação. Nesse sentido, são conservadores. Não quer dizer que sejam reacionários, o que é outra coisa, né? São pessoas que têm medo de mudanças bruscas, de ruptura. E nesse sentido que são conservadores, devem ser entendidos. E muitas vezes esse conservadorismo dessa classe média, da classe trabalhadora, beneficia quem está no governo. O PT se beneficiou muito desse conservadorismo dessa classe trabalhadora. Agora, outra coisa que é importante entender,
é que para quem está na oposição, né, é importante conquistar a classe média. E para quem está no governo, é importante conquistar as camadas mais pobres, porque é mais fácil, inclusive. Você tem até aquela frase do Lula recente, que ele estava em Paris, dando uma palestra, ele fala: não, é muito barato cuidar dos pobres, é muito barato, porque de fato, né, a quantidade de dinheiro que o governo gasta para atender programas sociais no Brasil é muito menos do que o mesmo governo gasta em pagamento de juros para os rentistas, para os bancos e outra série de regalias que as elites brasileiras obtêm do Estado, né? E, por exemplo, a leniência com a evasão fiscal no Brasil, estima-se que sejam 500 bilhões de reais por ano, segundo estudos dos auditores fiscais, né? Então você tem para quem está no governo, é mais fácil atender a classe mais humilde. O PT experimentou isso, né? Ele perdeu o apoio da classe média e ganhou o apoio dos mais humildes através do Bolsa Família. O Bolsonaro está usando a mesma fórmula, né? Inicialmente foi uma coisa meio sem querer, porque veio a pandemia, né? Houve uma comoção nacional e internacional muito grande, né? E os obstáculos ideológicos para despesas sociais caíram, foram suspensos temporariamente, e o governo se viu pressionado por toda a sociedade a ajudar. E fez. E criou o auxílio emergencial, né? E isso aí gerou, por sua vez, uma mudança química profunda. O impacto é profundo e imediato, né? Se o Bolsa Família custava 30 bilhões de reais por ano, o auxílio emergencial, são mais de 50 bilhões de reais por mês. Ou seja, em 4 meses, o Bolsonaro injetou no bolso do pobre mais do que 10 anos de Bolsa Família. Qualquer governo do mundo, pior que seja, experimentaria um grande aumento de popularidade em função disso, né? Só que o Bolsonaro, ele perdeu apoio na classe média, que não ganha, na sua maioria, auxílio emergencial e que pensa de outra maneira por causa disso também e outros fatores. Isso aí é um fato. Não quer dizer, agora o Miguel fez uma análise otimista. Não, é um fato. Ele perdeu apoio na classe média e ele perde apoio entre pessoas com ensino superior, né? É uma franja mínima. Não é franja mínima, é muita gente, são milhões de pessoas, né? Porque pessoas com ensino superior são todos que estão estudando na universidade, todos que terminaram agora, todos que terminaram há 10, 20 anos atrás, é muita gente. É importante você construir apoio junto a esse segmento, sobretudo para quem está na oposição. Porque para quem está na oposição e não tem a máquina na mão, é difícil conquistar o apoio dos mais humildes. Você não tem a máquina para você fazer um programa social. Então você tem que trabalhar pelas ideias, né, pela conquista ideológica. Isso, em todos os tempos, é assim. A Revolução Francesa começa com apoio na classe média. A Revolução Russa começa com apoio na classe média. Depois chega no povo, né? Depois desce, né? Porque você tem uma inteligência, uma vanguarda, que é da própria classe trabalhadora. A classe média, essa classe média progressista, ela vem da classe trabalhadora. Tem duas classes médias, né? É importante também a gente esclarecer essa confusão. Tem a classe média que é aliada das elites, né? Ela é muito influente, evidentemente, mas já tem classe média que ela vem de baixo, né? Mas a gente tem que conquistar essa classe média que vem de baixo, que é a maioria. Então, identificado esse ponto, identificado que o Bolsonaro está perdendo apoio da classe média, é importante a gente entender esse ponto para a gente construir estratégias para manter esse apoio, fazer esse apoio crescer e usar esse apoio em prol da difusão das nossas ideias e nossos valores. Quais são nossos valores? Nossos valores são: o Brasil precisa sonhar mais alto, o Brasil precisa se reposicionar na divisão internacional do trabalho, o Brasil precisa reconstruir o seu parque industrial, o Brasil precisa
o Brasil precisa se livrar dessa praga da baixa autoestima. O Brasil pode ser grande. Você tem países que eram mais pobres, muito mais pobres que o Brasil, como a China, né? E que se tornaram muito mais ricos que o Brasil, cujas cidades estão com uma infraestrutura sensacional, de mobilidade urbana, né? Metrôs, trens de alta velocidade ligando o país todo. Por que o Brasil não pode ter isso? O Brasil tem que ampliar a sua infraestrutura. E a sua infraestrutura são essas coisas. Metrôs nas grandes cidades, trens de alta velocidade ligando uma cidade a outra. A gente tem que ter as indústrias ferroviárias aqui, produzir os trens aqui, produzir as peças de trens aqui no Brasil. A gente tem que ter investimento em ciência e tecnologia, produzir satélites, produzir celulares. A gente tem que esse, para mim, no meu ponto de vista, esse é o foco. Isso é o que eu chamo de um projeto nacional de desenvolvimento. E através dessas ideias, a gente mantém e consolida e amplia o apoio junto a setores importantes da sociedade, para você ir mudando a hegemonia moral e política da sociedade. Esse apoio da classe média é fundamental. Para isso a gente tem que mudar esses paradigmas. Classe média não é malvada, não é elite, é classe trabalhadora, só que é uma franja da própria classe trabalhadora, a qual a oposição tem acesso mais fácil, porque é uma classe média engajada nas redes sociais, é uma classe média com um maior nível de instrução, então, que pode participar de debates de alto nível, e a gente vai descendo essas ideias até chegar nas camadas mais humildes, que têm mais dificuldade. Mas, para mim, o caminho é esse. Essa é a minha tese geral. E a minha análise sobre a pesquisa CNI-IBOP, ela me fornece dados, para confirmar ou para me deixar mais seguro em relação à minha tese. Obrigado.